Olá, novamente, terceiro ano. O conteúdo da aula de hoje é o sistema RH dos grupos sanguíneos. A gente vai ver que a forma como é determinada geneticamente o grupo RH, se ele é RH positivo, se ele é RH negativo, é bem diferente do sistema ABO. Por isso que eu separei em aulas diferentes. Então, vamos ver como é que é? O sistema RH do sangue foi descoberto com experimentos envolvendo macacos do gênero Rhesus. Tá? O que aconteceu? Os pesquisadores pegaram o sangue desse macaco, injetaram o sangue em cobaias, em coelhos, e viram que os coelhos produziam anticorpos quando isso acontecia, quando era injetado o sangue desses macacos neles. Aí eles pegaram esses anticorpos e devolveram para o sangue do macaco. E aí aconteceu a coagulação. As hemácias no sangue do macaco coagularam, se uniram e impediram a circulação do sangue, né? E aí, o que aconteceu? Eles chegaram à conclusão de que no sangue do macaco existe um fator, um antígeno, e eles chamaram esse fator de fator RH. E o anticorpo que foi criado no corpo da cobaia, né, no sangue da cobaia, foi chamado de fator anti-RH. Como é que isso se aplica na gente? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Então, ó, aqui a gente tem o experimento. Foi pego, então, o sangue do macaco Rhesus, tá? Colocaram ele no coelho, e aí o coelho produzia anticorpos anti-RH. Pegaram o sangue, né, com o soro do coelho com o fator anti-RH e devolveram no macaco Rhesus, né? E aí coagulou. Com testes em humanos, foi verificado que 85% das pessoas, quando elas recebem esse fator anti-RH, né, você pega uma gotinha do sangue dessa pessoa, coloca numa lâmina, igual tá aqui, ó, coloca esse fator anti-RH, e em 85% das pessoas ocorre a coagulação, a aglutinação desse sangue. E nas outras 15% das pessoas, não, o sangue continua normal, né? E aí, o que aconteceu? Eles chamaram as pessoas cujo sangue aglutinavam de fator RH positivo. E aquelas 15% de pessoas que não coagulavam de fator RH negativo. Por que isso? Né? Então, aqui, ó, pessoas que são RH positivo, quando elas recebem soro anti-RH, elas aglutinam, então elas são RH positivo. Se eu coloco o anticorpo anti-RH e ela coagula, é porque ela tem alguma sinalização nas hemácias que faz esses anticorpos ligarem ali. Por isso, eles são RH positivo. Nas outras pessoas, nas pessoas que são RH negativo, quando elas recebem o anticorpo anti-RH, não tem aglutinação. Elas não devem ter na hemácia essa sinalização. Então, elas são RH negativo. Olha aqui como que funciona isso. Então, pro fator RH, lá na membrana das hemácias, quem é RH negativo não tem nenhuma sinalização, nenhuma proteína, não tem nenhum antígeno, né? Então, quando eu coloco o anticorpo anti-RH, não tem nenhuma reação. Já as pessoas RH positivo, elas têm na membrana das hemácias a proteína D, que é o antígeno, né? Quando eu coloco o anticorpo anti-RH em contato com o sangue de uma pessoa RH positivo, esses anticorpos vão se ligar ali nessas proteínas e vão fazer a coagulação do sangue. Então, é isso que acontece. Como que isso acontece geneticamente? Vamos ver agora. Para o fator RH, a gente vai ter somente 2 alelos. E eles funcionam numa relação de dominância simples. A gente vai ter o alelo errão e o alelo errinho. O alelo errão domina sobre o errinho. Então, as pessoas que tiverem o genótipo errão ou errão errinho vão ser do grupo RH positivo. Ou seja, eles produzem o antígeno RH na membrana das suas hemácias. E no seu plasma, eles não possuem anticorpos anti-RH, né? Já as pessoas que forem errinho, ou seja, são recessivas, elas vão ser do grupo RH negativo. O que isso quer dizer? Que elas não produzem o antígeno RH na membrana, né? Mas, nesse caso dos grupos RH, elas também não têm anticorpos anti-RH no seu plasma. Elas só vão produzir os anticorpos RH se elas receberem hemácias com o antígeno RH. Ou seja, se elas receberem uma doação de sangue de alguém do grupo RH positivo. Senão elas não vão produzir também anticorpos, é um pouco diferente do ABO.
né? Então, elas só produzem, pessoas do grupo RH negativo só produzem anticorpos anti-RH se um dia entrarem em contato com hemácias RH positivo, certo? Vamos ver aqui alguns casos. Vamos ver como que fica os cruzamentos. Então, como é uma relação de dominância simples, errão domina sobre errinho, né? A gente vai fazer os cruzamentos igualzinho a gente fazia com as ervilhas verdes e amarelas ou com o albinismo, é bem tranquilo. Então, vamos ver aqui, ó. Se uma mulher errão errinho, ou seja, RH positivo, heterozigota, casar com um homem errão errinho, heterozigoto, RH positivo, né? Quais são as probabilidades dos seus filhos? Vai haver probabilidade de nascer uma criança RH positiva, RH negativo? Vamos ver como é que funciona. Então, pode nascer, gente, 25% de crianças errão, ó, esse errão com esse errão, que vai ser sangue RH positivo, certo? Todo mundo que tiver um errão sempre é sangue RH positivo. Existe a probabilidade também de nascerem 50% de crianças errão errinho, que também vão ser sangue RH positivo, porque o errão é dominante sobre o errinho. Então, ó, se eu juntar esse errão aqui com esse errinho e esse errão aqui com esse errinho. Então, 50% de crianças, a probabilidade de crianças nascerem com sangue RH positivo heterozigotas. E, por fim, existe uma chance de 25% de nascerem crianças errinho. Ou seja, essas crianças vão ter RH negativo, 25% de probabilidade de nascer uma criança do sangue RH negativo nesse casamento. Ó, se eu juntar esse errinho com esse errinho, tá? A gente pode fazer no quadrado de Punnett igualzinho, só estou simplificando aqui para vocês entenderem. Então, desse casamento aqui, ó, eu vou ter 75% de probabilidade de nascerem crianças de sangue RH positivo, só que 25% delas vão ser errão, 50% errão-errinho, e eu tenho probabilidade de 25% de nascerem crianças errinho, ou seja, do sangue RH negativo, tá? Como que vai funcionar a doação de sangue? Pessoas do grupo RH negativo, elas vão poder doar para todo mundo. Podem doar para pessoas do sangue RH negativo e positivo. Já as pessoas do sangue RH positivo só podem doar para outras pessoas do sangue RH positivo. Elas não podem doar sangue para pessoas de RH negativo. Caso uma pessoa de sangue RH negativo receba sangue de alguém com RH positivo, ela vai produzir os anticorpos e seu sangue vai aglutinar. Então, isso não pode acontecer. Misturando agora com o sangue ABO, né, que vocês já deviam estar com curiosidade disso, como é que vai funcionar? Pessoas de sangue A positivo podem doar para A positivo e AB positivo, recebem sangue de A positivo e negativo e O positivo e negativo. Já as pessoas de sangue A negativo vão doar para A positivo, A negativo, AB positivo e AB negativo, mas só podem receber sangue de A negativo e O negativo. Já as pessoas de sangue B positivo, também, ó, B positivo e AB, doam para B positivo e AB positivo. Recebem de B positivo e negativo, O positivo e negativo. B negativo funciona igual ao A negativo. Doa para todo mundo que for B e AB, independente de ser positivo ou negativo, mas só recebe de B e O negativo. AB positivo doa somente para AB positivo, mas recebe de todo mundo. O sangue AB positivo é o receptor universal, né? Já as pessoas que são do sangue AB negativo doam para AB positivo e negativo, recebem de A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. Não podem receber de ninguém que seja positivo. Pessoas do sangue O positivo doam para A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo. Recebem sangue somente de O positivo e O negativo, tá? Já as pessoas O negativo doam para todo mundo. O O negativo é o verdadeiro doador universal, mas ele só recebe de O negativo. Por isso é importante pessoas que sejam O negativo doar sangue, porque um dia ela pode ser a pessoa que vai precisar. E ela não recebe sangue de mais ninguém, além de O negativo, certo? Quem é O positivo ainda recebe de O negativo, mas também só recebe do sangue tipo O. Então,
Quem é sangue O, que doa, sangue O, doa para muita gente. Precisa, se puder, né, doar sangue para ajudar as outras pessoas, certo? Qualquer dúvida, perguntem para mim lá no A existência desse sangue RH positivo e negativo vai criar uma condição chamada eritroblastose fetal, que acontece na gestação. Quando a mãe ela é do RH negativo e o pai RH positivo, isso pode acontecer caso a criança venha a ter RH positivo. Então, se a mãe for RH negativo e o pai RH positivo, existe a chance da criança nascer com RH positivo, né? Ela ser formada com RH positivo. E aí a gente vai ter essa condição aqui chamada eritroblastose fetal. Ela não vai se manifestar no primeiro filho. Ela só vai se manifestar caso o segundo filho também seja RH positivo. Vou explicar para vocês no próximo slide melhor. Então, o que acontece? O homem é RH positivo, a mulher é RH negativo. Na primeira gestação, o feto RH positivo causa na mãe, pode ser durante o parto ou mesmo durante a gestação, mas principalmente durante o parto, ela causa a produção de anticorpos anti-RH na mãe. A mãe RH negativo não tem esses anticorpos, as pessoas RH negativo não possuem, mas se elas entram em contato, ela vai produzir. Então, esses anticorpos anti-RH, ela vai ficar no sangue da mulher. Caso ela não saiba disso aqui que aconteceu na primeira gestação e ela tenha uma segunda gestação com uma criança também RH positivo, esses anticorpos anti-RH da mãe vão atacar as hemácias dessa segunda criança, vão fazer as hemácias dessa segunda criança se coagularem. E isso é muito perigoso, pode causar vários problemas para a criança, né? O que vai acontecer? Quando a mãe sabe que ela é RH negativo e sabe que o pai é RH positivo, eles fazem a tipagem sanguínea da criança logo ao nascer e dão para a mãe uma vacina com soro anti-RH. E aí, nesse caso, a mãe não vai chegar a produzir os anticorpos anti-RH, porque ela já recebeu o soro, se ela produzir, eles vão ser neutralizados e não vai ter problema nenhum na próxima gestação. É bem simples isso, né, de evitar, mas caso o pré-natal não tenha sido feito de forma correta ou isso tenha passado, pode acontecer a eritroblastose fetal na segunda criança, certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição, gente. Esse aqui era o conteúdo da aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Me perguntem lá no mural, certo? Não fiquem com dúvida nem da matéria e nem das atividades. Qualquer coisa eu gravo um novo vídeo, gravo áudio, tá? Não fiquem com dúvida. Até a próxima, gente.